Irmãos, voltamos ao livro de Colossenses, amém? Fazia tempo, né? Vamos lá abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, versículos 12 e 13, somente esses dois hoje. Sei que vocês estavam ansiosos aí para voltar para Colossenses, né? Voltamos. A gente vai dar uma lida do versículo 1 ao versículo 13, amém? Só para vocês poderem, na leitura, já lembrar de todo o contexto que a gente vinha falando da última vez que eu preguei em Colossenses. Vamos começando aí no versículo 1, na NA. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Vamos orar? Senhor Deus, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, em cada momento aqui, com o teu Espírito Santo, fale aos nossos corações, ó Deus, e que a tua glória seja manifestada nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós, nesse capítulo, estudamos que se nós morremos com Cristo, se nós ressuscitamos com Cristo, nós precisamos também fazer morrer a nossa natureza caída, nossa natureza carnal. Precisamos morrer para a carne, para o pecado, para a mentira. Precisamos morrer para as coisas que são vergonhosas. Temos que realmente matar a nossa velha natureza, andando e caminhando com Jesus. Nós temos que, então, nos despir daquela velha natureza, mas não podemos nos despir. Precisamos, então, rapidamente nos vestir. Tiramos uma roupa velha e imediatamente temos que nos colocar uma nova roupa. E essa nova roupa, irmãos, é exatamente o que ele vem falar a partir do versículo 12. Ele falou do que nós não devemos mais fazer, e agora ele começa a falar do que nós devemos fazer, né? Então, o que é que nós devemos fazer? Tem muito a ver aqui com o que nós vivemos no acampamento, no nosso retiro espiritual. Nosso retiro, falamos exatamente sobre os frutos do Espírito. Tratamos sobre humildade, paciência, longanimidade e domínio próprio. Acertei, não foi? Rapidinho, não foi? Então, essas quatro frutos do Espírito, que têm que ser 4 características marcantes de todo crente que está no Espírito e que se inclina para as coisas do Espírito. E é exatamente o que ele fala aqui. Temos que nos revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-nos uns aos outros, perdoando-nos mutuamente.
caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Porém, irmãos, eu quero, antes de entrar nos frutos do Espírito, como nós estudamos no acampamento, nós vamos voltar a falar sobre eles, porque está aqui no texto, mas não hoje. Porque hoje, antes de falar dos frutos que são tão difíceis de serem praticados, se a gente parar para olhar a nossa vida, e mesmo depois que foi para o acampamento, que voltou do acampamento, aqui e acolá perdeu a paciência, aqui e acolá não foi humilde, aqui e acolá não teve domínio próprio. Ouvimos, buscamos a Deus, oramos por isso, mas fraquejamos novamente, caímos novamente. Aqui e acolá a nossa paciência esgotou, aqui e acolá fomos agressivos, fomos maldosos. Sabe? Por quê, irmãos? Por que é tão difícil praticar os frutos do Espírito? Ele, na introdução aqui do versículo, ele fala do portanto. Portanto, o quê? Porque nós somos eleitos, porque nós somos santos, nós somos amados e porque nós fomos perdoados. Nós temos, então, com essa roupa, entender quem nós somos, a nossa identidade. E entendendo a nossa identidade, nós vamos, então, conseguir levar a termo esses frutos aqui que aqui estão. Compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, perdão. Então, antes de falar então dos frutos em si, vamos tratar então, irmãos, quem é que realmente vai conseguir praticar essas coisas? Quem é que realmente vai conseguir se revestir dessa roupa que Deus providencia para a gente? Parece que Deus ele providencia a roupa, a gente quer tirar a roupa. Deus ele bota a roupa na gente de novo, a gente usa um pouquinho, mas daqui a pouco a gente está querendo tirar a roupa. Como, irmãos? Quem é que vai conseguir realmente usar essa roupa? Será que nós estamos aptos para realmente vestir essa roupa desses frutos do Espírito? Então o tema é justamente isso. Quem são aqueles que podem verdadeiramente se revestir das roupas de Deus? Primeira coisa, irmãos, o texto diz que são os eleitos de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Somente os eleitos podem colocar e usar a roupa que Deus dá. Lembra da parábola? A parábola das grandes bodas? Aqueles que foram escolhidos, que foram trazidos. Somente esses que foram trazidos, escolhidos, é que vão poder revestir-se da roupa e entrar nas bodas do Cordeiro. Somente os eleitos, somente aqueles que foram escolhidos por Deus. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Somente esses poucos é que podem realmente ter a capacidade de viver e de vestir essa roupa. Uma roupa de santidade, uma roupa de humildade, de mansidão, de domínio próprio. Somente quem foi escolhido por Deus. Quem não foi escolhido não vai conseguir usar essa roupa. Mas, pastor, Deus não chama a todos? Chama. Mas Ele escolhe aqueles que são dele. Ele escolhe os seus. Quero, então, trazer alguns textos, irmãos, que vão provar para a gente que Deus realmente escolhe. Ele escolhe. João 15, versículo 16. Depois, João 15, versículo 19. Bota na revista atualizada agora. Não fostes vós que me escolhestes, a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. As pessoas, elas acham que têm o livre arbítrio e que elas podem escolher a Deus. Mas Jesus deixa muito claro que não foram os discípulos que escolheram Ele. Os discípulos não olharam para aquele mestre, porque haviam muitos mestres que pregavam o evangelho, que pregavam a palavra de Deus. E não eram os discípulos quem escolhiam os mestres. Não, eram os mestres que chamavam, que escolhiam os seus
discípulos. No versículo 19, ele diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele, ou seja, do mundo, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O Senhor, ele nos escolheu quando nós estávamos no mundo. E quando nós estávamos no mundo, você se lembra quando você estava no mundo? Quando você estava no mundo, você queria Deus, você queria uma vida de santidade, você queria uma vida de igreja, você queria uma vida sem os pecados da carne? Não! Nesses pecados você gostava, nesse pecado você chafurdava como um porco na lama. Era a sua alegria, era a sua felicidade, era aquilo que o seu coração mais ansiava. Eu passava o ano todo esperando o carnaval, amava o São João, queria cada vez mais ter prazeres, os prazeres da carne, era isso que eu queria, eu não queria Deus. Eu estava cego, morto em meus delitos e morto em meus pecados. Eu nunca imaginei que eu seria crente, porque eu não queria ser crente. Eu achava que era a pior jogada do mundo. Eu achava que ser crente era perder a vida. Mas a Bíblia diz: aquele que perder a vida, por amor de mim, a achará. Eu disse: você precisa perder a vida, olha, que coisa. Se o segredo é se arrepender, curte a vida. No último momento, te arrepende, porque aí tu curtisse a vida e ainda no finalzinho tu vai para o céu. Né? Esse era meu pensamento espertinho, né? Veja que cara espertinho, né? Esse era meu pensamento, era curtir. Vou curtir adoidado. Quando eu estiver velho, quando não aguentar mais nada, aí eu aceito Jesus e vou para o céu e ainda curtir a minha vida toda. Esse é o pensamento de quem não conhece ao Senhor. Mas nós fomos eleitos. Ele foi lá e ele te escolheu pessoalmente. Mas aí temos algumas perguntas, né? Talvez você tenha algumas perguntas, eu tenho. Por exemplo, quando é que eu fui escolhido? A palavra de Deus diz que nós fomos escolhidos, eleitos, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos escolheu antes de ter nascido, antes dele fundar o mundo. Não foi por algo que nós tenhamos feito, que Deus viu, que a gente, poxa, veja o que Diogo fez. Esse aqui dá um bom discípulo. Vou escolher ele para que ele faça muito mais agora. Não, eu não fiz nada, pelo contrário, tudo que eu fiz foi para que Deus não me escolhesse. Tudo que eu fazia era para que, aos olhos do Senhor, assim, esse aqui não tem jeito. Pelo menos aos olhos do mundo, esses aí não tem jeito. Deus escolher esse daqui, esse não. Esse não tem jeito. Esse não dá para ser crente nunca. Deus não vê como o homem vê. Tem gente que a gente olha e diz assim: rapaz, se fulano se convertesse, dava um belo crente. Porque o cara já é isso, já é aquilo, já é assim e tal. Veja, era para Jesus tocar no coração desse homem. Ia dar um belo de um presbítero. Fulana ia ser uma bênção na SAF. Fulana ajuda a SAF sem ser nem crente. Veja, não sei por que Deus não chama fulana. Tem gente que é assim, e nós olhamos para as pessoas, mas Deus não olha para as pessoas como nós olhamos. O Senhor, ele olha da forma dele, como ele quer. Então a segunda pergunta é: por que Deus nos escolheu? Se ele nos escolheu antes da fundação do mundo, por que ele nos escolheu? Você sabe por que Deus te escolheu? Romanos, nós não sabemos ao certo, não tem como saber. É impossível saber por que Deus me escolheu. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, lá em Romanos 9, a partir do versículo 9 ao 13. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei a Sara, e terá um filho. Então, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho servirá o mais
o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó e me aborreci de Esaú. Então, irmãos, ele nos escolheu segundo a sua soberana vontade. Não dá para saber por que Deus escolhe Jacó no lugar de Esaú. Não dá para saber por que Deus escolhe você no lugar do seu irmão, do seu pai, do vizinho. Uma pessoa que é tão boa aos olhos humanos. Não dá para saber por quê. Simplesmente ele escolheu Jacó no lugar de Esaú, segundo a sua soberana vontade. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículos 5, 6 e 9. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele escolheu, irmãos, porque ele tinha uma boa vontade. Ele teve um desejo soberano dele, segundo o seu beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória e graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Desvendando-nos, versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então ele desejou, nos chamou, desvendou o mistério da sua vontade para nós e nos alcançou e não temos como saber por quê. Simplesmente ele te escolheu. Mas para quê? Para quê? Dá para responder. Veja, ele nos escolheu, irmãos, para a adoção de filhos. Veja no versículo 5 de Efésios. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ele nos escolheu, irmãos, para sermos filhos dele. Nos adotou. Olhou para nós e nos olha como filhos. Adotados, mas filhos. Ele também, irmãos, nos adotou, nos escolheu para louvor da glória da sua graça. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então nós fomos chamados, irmãos, você foi chamado para louvar a graça dele. Você foi chamado para engrandecer o nome dele. Simples. O chamado comum de todos os crentes é adorar, engrandecer e louvar a sua graça para conosco. Terceira coisa foi para desvendar o mistério da sua vontade para nós. É o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Ele nos chamou, irmãos, para que a vontade dele fosse revelada para a gente. A vontade dele, da revelação do seu Filho Jesus, que é um mistério para muitos ainda que não conseguem compreender, e ele te deu a capacidade de compreender o que significa a morte de Jesus na cruz. Hoje você entende o que significa a morte de Cristo, o perdão dos pecados, porque ele desvendou isso para você. Enquanto milhões e milhões, eu digo bilhões, não entendem o que significa a morte de Jesus. E você entendeu. Ele revelou isso para você. E por último, irmãos, para que fôssemos santos. No versículo 4 de Efésios capítulo 1, a parte B do versículo, que diz assim: para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Essa é a quarto para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis. Já que introduzimos a questão de sermos santos, esse então é o segundo ponto do sermão. Quem são aqueles que podem verdadeiramente se revestir das roupas de Deus? Aqueles que foram feitos santos por Deus. Aqueles que foram santificados por Deus. Aqueles homens que foram chamados, aquelas pessoas que foram chamadas para a boda do Cordeiro, o texto diz que eles receberam uma veste, a veste nupcial. Mas aquele texto também diz que as pessoas que estavam ali eram pessoas pobres, coxos, aleijados, que viviam à margem da sociedade. Eram pessoas que não tomavam um banho, talvez há muito tempo. Eram pessoas que não
que não, talvez estivesse com a barba grande, o cabelo, roupas rasgadas. Antes de vestir a roupa, uma roupa de festa, o que é que você tem que fazer? Tomar um banho, cortar o cabelo, aparar a barba, ajeitar, para poder receber uma roupa limpa. O Senhor nos santifica, nos purifica e nos veste. Assim também Jesus fez com o gadareno, aquele ex-endemoniado, que aos pés do Senhor, com roupas novas, estava aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. O que é que nós entendemos? Que o Senhor revestiu aquele homem de novas roupas, porque as velhas roupas ele mesmo tinha rasgado. Ele estava com novas roupas, mas com certeza aquele homem foi lavado, foi cuidado pelos discípulos, foi alimentado pelos discípulos. E estava ali aos pés de Cristo, ouvindo a palavra de Cristo. Irmãos, isso significa que o Senhor, ele nos reveste, mas ele nos santifica, ele nos purifica, nos lava de todo pecado. E não existe, irmãos, nenhum eleito que não tenha sido separado do mundo. Todos os eleitos de Deus, eles são separados do mundo. Veja o que Jesus falou em João 15, versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, escolher está intimamente relacionado com separar, tirar daquele velho modo de viver. O Senhor nos escolheu, Ele nos separou, Ele nos tirou aquele velho modo de conduzir a nossa vida. Porque santificar, irmãos, é justamente isso. Santificar significa separar para um uso santo, para um uso consagrado. Nós fomos tirados e consagrados, separados do mundo. Porque do mundo nós fomos escolhidos, do mundo nós fomos retirados daquela velha maneira de agir que nós amávamos. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 14 e 15. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, irmãos, percebemos aqui 6 coisas que Deus fez conosco. O crente foi separado por Jesus. O crente conhece o Pai. O crente tem sido fortalecido na palavra de Deus. E o crente permanece em Deus. O crente vence o maligno e o crente não ama mais o mundo. Essas características são as características de alguém que tem sido então verdadeira, que pode então realmente se revestir das roupas de Deus. É uma pessoa que não ama mais o mundo. É uma pessoa que tem vencido o maligno. E como é que nós vencemos o maligno? É negando as obras do mal. É negando aquilo que nós outrora vivíamos. É dizendo, não, eu sou do Senhor. Eu conheço o Pai. Eu permaneço na palavra. Eu estou firmado. Eu não sou mais do mundo. Não sou mais do mundo. Portanto, como diz também novamente Efésios 1:4, repetindo Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor. Irmãos, você foi separado por Deus para viver uma vida diferente. Você não foi chamado por Deus
para fazer as coisas que você fazia antes. Você não foi chamado por Deus para viver uma vida sem amor, sem perdão, para viver uma vida de ira, de explosão, de reclamação, de contenda. Você não foi chamado para viver o que você vivia antes. Essas coisas que você vivia antes, página passada, faz parte do passado. O Senhor Jesus já pagou o preço, já te tirou daquilo, para que você viva em novidade de vida. Terceira coisa, irmãos, é que aqueles que podem verdadeiramente se revestir das roupas de Deus são aqueles que foram feitos, são aqueles que foram amados por Deus. Amados por Deus. João 13, versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O Senhor, Ele amou até o fim. E o que significa amar até o fim? Amar até a morte, e morte de cruz. Ninguém tem maior amor do que este, dar a vida pelos seus amigos. O Senhor, Ele deu a vida por você, Ele foi até o final. Ele não amou apenas de palavra, mas de fato, indo até o final. O Senhor Jesus, Ele não estava ali obrigado. Ele coloca-se diante de Deus: se for da tua vontade, passa de mim este cálice. Porém, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ali ele estava em amargura e angústia, mas quando o Senhor confirmou a vontade dele, ele foi ali, apesar de sofrido, ele foi com todo o desejo de ir até o final. Ele foi com o desejo de pagar o preço, porque ele realmente pensava em cada um de nós. Cantamos uma música, né? Ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em nós. Literalmente, irmãos, Jesus Cristo, ele pensava individualmente em cada um de nós. Ele tinha na mente cada pessoa que ele iria salvar por meio da morte na cruz. Ele não morreu arriscando para ver quem ia aceitá-lo. Não, irmãos. A expiação, ela é limitada. Ela é exata. O Senhor tem as suas ovelhas, e essas ovelhas, ele sabia exatamente quem era. Eram 100 ovelhas, quando faltou uma, ele sabia exatamente, ele sabia até o nome da ovelha. Sabe? Ele conhecia exatamente quem é que estava faltando. O Senhor Jesus, ele amou até o fim. E esse amor de dar a sua vida por nós. Porque é justamente o que diz lá em João 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este. E Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso aqui agrava, irmãos, ou que ressalta o amor de Deus. Porque ele não morreu por pessoas boazinhas, não. Ele não morreu por pessoas piedosas, pessoas caridosas, pessoas santas. Não. Ele morreu por adúlteros, ele morreu por prostitutas, por viciados, ele morreu por ladrões, por assassinos como Paulo. Ele morreu por pessoas que realmente eram pessoas que eram a escória da humanidade, pessoas más, pessoas que mentirosas, pessoas que desejam o mal do próximo. Eu e você. Que isso, falei aqui, somos eu e você. Cristo morreu e me amou de um modo que eu não consigo entender. E o que é que eu tenho feito com esse amor de Deus? O que é que eu tenho feito com essa eleição de Deus? Quando eu entendo que Ele me amou, quando eu entendo que Ele me escolheu, eu não preciso mais do amor de ninguém. Eu não preciso que ninguém mais me escolha para nada. Eu não fico mais abusado e chateado porque alguém esqueceu de mim.
Porque eu estou tão feliz porque o Deus Todo-Poderoso, o céu e da terra, não esqueceu. Irmão, se alguém se esquecer de você, lembre-se que o autor da vida, ele não se esqueceu, ele tem você na palma da mão e ele te escolheu dentre tantos. Muitas vezes a gente fica chateado, esqueceram de mim, não me convidaram. Sabe, o ego inflado, cheio. Como é que podem? A igreja tem muito disso. Sabe? Não, irmãos, não fique assim. Teve uma vez que esqueceram de mim de verdade mesmo. Eu não creio que foi por maldade. Eu já teve um tempo atrás que eu até achei que tinha sido de propósito. Mas não foi de propósito. Tinha sido licenciado, está fazendo 10 anos isso. Vou contar minhas mágoas aqui para vocês, tá certo? Abrindo meu coração aqui para falar minhas mágoas. Minhas antigas mágoas, hoje eu não tenho mais não. Eu estava licenciado trabalhando lá em Itapsuma. Já ia ser ordenado, não lembro se eu já tinha sido ordenado, não tinha sido ordenado ainda não. Porque foi no final de 2015, eu fui ordenado em janeiro de 2016. E foi a confraternização do Conselho da Igreja da Madalena. E naquela confraternização, tinha 2 licenciados, que era eu e Luizinho. Muitas pessoas conhecem Luizinho, pastor Luiz, bisneto, né? E ele era o licenciado que estava na casa, né, na Madalena, e eu era o licenciado que estava no campo, em Itapsuma. Porém, todo domingo de manhã, eu estava na Igreja da Madalena, dava aula de escola dominical, mas só não estava como pastor auxiliar da Madalena, né? Estava como pastor na congregação. E na reunião do conselho, teve uma reunião que eu não pude ir, marcaram uma confraternização e esqueceram de falar para Diogo, né? E foi muito engraçado que eu soube quando já estavam lá. Quando estavam lá, não sei como essas coisas vazam, né? É impressionante, era melhor que eu nem soubesse. Mas eu soube, exatamente quando eles estavam lá, eu soube. Rapaz, foi todo mundo e eu não fui, né? E eu fiquei um pouco chateado no momento, sabe? Mas depois eu me lembrei que o Senhor me escolheu. Que Ele me escolheu. Irmãos, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso que minha mãe se lembre de mim, que meu pai se lembre de mim, que meus filhos se lembrem de mim. Eu não preciso que meu pastor lembre do meu aniversário, porque o Senhor me escolheu. O Deus Todo-Poderoso, Ele te elegeu. Quando você coloca o seu voto naquela urna, escolhendo alguém, você está dizendo que confia naquela pessoa. E que você está escolhendo aquela pessoa para ser seu representante. Deus, Ele nos escolhe para representarmos o Senhor aqui nessa terra. Deus nos escolhe para sermos embaixadores do seu reino. Irmãos, Deus nos amou a tal ponto de que Ele entregou o seu único filho por você. E Ele continua te amando e cuidando da sua vida nos mínimos detalhes. Irmãos, isso é para você dar um glória a Deus do tamanho daqueles da Assembleia de Deus. Irmãos. Porque não tem motivo para nós chorarmos e nem ficarmos magoados com ninguém. Porque o nosso Pai nos escolheu e nos amou. E para terminar, irmãos, quem é que pode se revestir das roupas que Deus dá? Aqueles que foram perdoados por Deus. Veja o versículo 13 de Colossenses 3. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O Salmo 32 que nós cantamos, né, diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, não existe ofensa que alguém cometa contra você que seja maior do que as que você já cometeu e ainda comete contra Deus. Primeiro, em número,
Porque ninguém ofende você o tanto quanto você já ofendeu a Deus em número, em vezes. Ninguém nunca ofendeu você o tanto de vezes que você já ofendeu ao Senhor em palavras, pensamentos, ações e omissões. E segundo, quem é você comparado com Deus? Deus é puro e santo, santíssimo, perfeito, excelso, criador dos céus e da terra, quem tem todo o poder e quem tua vida em suas mãos. Esse Deus maravilhoso, puro e santo, criador de tudo e de todos. Esse Deus tem sido ofendido por nós infinitamente. De várias maneiras. Semanalmente, diariamente. E ninguém, por mais que peque muito contra você, mas você não é Deus. Você não é puro e perfeito. Você não é santo. Você não é o criador da pessoa. Não é o criador do mundo. Você não é ninguém perto de Deus. Então, mesmo que a pessoa tenha te ofendido 1000 vezes no mesmo dia, diariamente, durante 1000 anos, não se compara às ofensas que nós cometemos contra o Senhor. O Deus que nos criou, que nos fez, que nos amou, que nos perdoou. As nossas ofensas são gravíssimas diante de Deus. Porém, o Senhor, Ele olha para nós como aquele rei olha para o seu conservo, que devia um caminhão de dinheiro. E Ele, eu te perdoo a tua dívida. Porém, nós nos voltamos para alguém que nos deve R$10. Pega pelo pescoço e bota na cadeia, porque afinal de contas não quer me pagar. Essa parábola ela mostra muito claramente a diferença de como Deus age conosco e de como nós agimos com o nosso irmão. Mas uma pessoa, irmão, que foi verdadeiramente, que entende o tanto que foi perdoado e que entende o quanto que foi livrado, porque, irmãos, nós fomos livrados da eternidade em choro e ranger de dentes. Nós fomos livrados da tormenta eterna, da completa escuridão, do sofrimento sem parar, por todo o tempo, toda a eternidade. Sofreríamos os danos do nosso pecado sem parar, dia e noite, sem fim. E o Senhor nos livrou disso. Tem uma doutrina, que é a doutrina uma falsa doutrina, né? Uma heresia, certo? Não vou nem falar que é uma doutrina, que é uma heresia de algumas denominações não, de algumas seitas, que dizem que a alma, depois de um certo tempo, será destruída. Que bênção! Essa doutrina é muito boa. Porque, veja, você pode pecar à vontade. Você, quando morrer, você vai, talvez sofra por um tempo, mas depois sua alma é destruída. Você para de sofrer. Não é maravilhoso, não? Porque quem está no inferno, irmão, segundo a palavra de Deus, não para nunca mais de sofrer. É forever and ever. Não tem volta. Não tem como sair. Não tem porta dos fundos. Não tem segunda chance. De noite, em choro e ranger de dentes, em lamentações. Porque lamentar, irmãos, é a pior coisa que existe. Quando você lamenta por algo, você teve a chance na mão de se converter, de mudar de vida, de entregar a vida a Cristo, de sair do erro, e você não aceitou, não quis, não dobrou a sua serviço diante do Senhor. E ali, então, quando você estiver no inferno sofrendo, você sabe claramente que você está ali por sua própria culpa. Você vai lamentar amargamente e não vai ter mais volta, não vai ter mais jeito. E não é por 10 anos e depois acaba. Não é por 1000 anos e depois acaba. Não é por 10.000 anos e depois acaba. É por milhões e milhões e milhões e milhões de anos. E nunca vai acabar. Deus já nos livrou disso. Mas não só isso que Ele nos deu com o seu perdão. Ele, além de nos livrar disso, Ele nos transportou do império das trevas, mas Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um lugar onde não há choro, não há sofrimento, não há mais lágrima, não há mais dores, não haverá mais doença, haverá verdadeira alegria e gozo para todo sempre. Ele nos chamou para estarmos com Ele, vivendo com Ele, em adoração, em glória, reinando com Ele eternamente, na mais pura
santidade e a alegria plena no nosso coração, onde tudo que ficou no passado ninguém mais lembrará. Irmãos, que contraste do que Deus nos tirou e por que Deus nos deu. Por quem? Para quem? Para quem foi perdoado. Para quem foi perdoado. Por isso que o salmista diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é você, que foi perdoado por Deus, que não fez nada para ser perdoado, simplesmente foi amado pelo Senhor, foi escolhido, amado, santificado e perdoado por Deus. Mas, de repente, tem alguém aqui que não sabe se foi escolhido, que ainda não vive uma vida de santificação, que nunca sentiu verdadeiramente o amor de Deus e não sabe se foi perdoado. Lá em Lucas 23, de 39 a 43, fala um exemplo para mim maravilhoso e clássico de como Deus perdoa, como Deus salva. É tão simples e tão profundo ao mesmo tempo. É a história de Jesus com os dois malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, nem ao menos temes a Deus? Veja o que o outro crucificado falou. Não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Rapaz, tu vai para o inferno. Tu vai morrer agora e tu não está temendo a Deus, não. No outro momento da tua vida, tu ainda está renitente, coração duro. Tu não reconheces nele o Cristo. Ainda blasfemas. E ele diz assim, nós, eu e você, na verdade, com justiça, merecemos essa sentença, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Nossos atos merecem esse castigo. Mas este, nenhum mal fez. E aí ele volta para Jesus e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Coisa linda. Alguém que simplesmente reconheceu que estava ali, que merecia a condenação, a sentença de morte e a condenação eterna. Ele sabia, eu mereço. Mas olhou para Jesus, Senhor, eu reconheço que tu és o Cristo. Eu reconheço que tu és o Messias, aquele prometido, o Salvador. Tu estás aqui, sendo morto pelos meus pecados. Ele creu e pediu perdão, pediu misericórdia. Porque ele sabia que não merecia. Ele sabia que não merecia ser lembrado por Jesus. Ele acabou de dizer, ele merece ser condenado. Eu não mereço ser lembrado por ti, Senhor. Mas lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Coisa linda, irmãos. Um homem quebrantado, humilhado, clamando por misericórdia ao Messias. Ele clamou a pessoa certa. Ele pediu perdão e pediu misericórdia a Jesus. E Jesus prontamente, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O perdão de Cristo, o amor de Cristo é maravilhoso. Hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, esse é o que é verdadeiramente perdoado. Aquele que primeiro reconhece a sua pecaminosidade, que não esconde, que não oculta, que fala, que se dobra, se volta para Cristo e que clama por misericórdia, mesmo sem merecer, por perdão. Esse então ouvirá de Jesus, hoje estarás comigo no paraíso, hoje estarás salvo. Esse é o perdão de Deus que eu e você recebemos.
Portanto, irmãos, se nós tivermos essa noção muito clara de quem nós somos eleitos de Deus. Deus te escolheu para louvá-lo, para adorá-lo, para proclamá-lo, para santificar-se. Ele te santificou, ele te tirou do mundo, ele tirou o mundo do teu coração. Ele te amou a ponto de dar a vida por você e te perdoou de todos os teus pecados. Então, quando você entender isso, quem você é, aí agora sim você vai estar pronto e apto para se revestir de tudo aquilo que o texto fala. De bondade, de misericórdia, de humildade, de mansidão, de longanimidade e de perdão. É a próxima mensagem. São esses pontos aí. Que a gente vai tratar exatamente disso. Mas se você for alguém eleita, amada, santificada e perdoada por Deus, você vai conseguir sim pôr em prática todos esses frutos do Espírito. Amém, irmãos? Que Deus seja louvado. Vamos baixar nossas cabeças. Eu quero que você ore ao Senhor nesse instante. Que você agradeça a Deus por tudo que Ele fez por sua vida. E peça perdão se por um acaso você não tem vivido de acordo com a sua identidade em Cristo Jesus.